Olá pessoal, bom dia para quem é do período matutino, boa noite para quem é do período noturno. Eu sou Igor Fuser, vou gravar esta primeira aula vídeo da disciplina de análise da conjuntura internacional contemporânea. Como eu sempre faço, vou me basear aqui nas anotações que eu fiz. Nessa aula, nós vamos falar sobre o que é análise de conjuntura, quem faz análise de conjuntura e por que faz análise de conjuntura. Fica faltando o como se faz análise de conjuntura, que é um assunto mais complexo e por isso vai ficar a próxima aula. Pergunta básica: o que é análise de conjuntura? Existem muitas respostas, essas respostas variam de acordo com o autor que a gente usa como referência. Tem um texto que eu compartilhei com vocês, um texto para a próxima aula, elaborado por uma coligação de movimentos sociais latino-americanos, publicada pela Fundação Alemã Friedrich Ebert. Ela define análise de conjuntura dessa forma: a forma de manifestação da luta dos diferentes atores de uma sociedade específica e em um momento determinado. Sem discordar dessa definição, é preciso dizer que eu não fiquei satisfeito com as definições disponíveis, com aquelas que eu encontrei, então eu preparei a minha própria síntese, que é a seguinte: a análise de conjuntura é uma descrição do momento atual do cenário político e ou econômico e do seu contexto. É uma descrição que aponta os acontecimentos mais relevantes com as suas causas e as suas possíveis consequências. A análise de conjuntura deve mostrar a posição relativa dos principais atores, seus pontos fortes e seus pontos fracos. Deve apontar quais são os interesses que estão em jogo na cena política e assinalar quais são as principais tendências que podem ser previstas para o futuro imediato. Então, passado esse ponto, vamos conversar sobre a seguinte pergunta: quem é que faz análise de conjuntura? Nós estamos falando aqui de um instrumento básico para o conhecimento da realidade social. É importante enfatizar essa característica. A análise de conjuntura é um instrumento para o conhecimento. Até rima, mas eu não vejo forma melhor de falar sobre isso. A análise de conjuntura é, portanto, um conhecimento básico, um instrumento básico para o conhecimento da realidade social, que é utilizado principalmente por quem tem algum tipo de agência sobre essa realidade. Quem é que é agente da realidade social? Em primeiro lugar, os governos, todas as esferas de governo, governo federal, estadual, municipal. Mas não é só isso. Também são agentes da realidade social os partidos políticos, as organizações não governamentais, as empresas, os bancos, os movimentos sociais, os gestores de todos os tipos, todos aqueles que se envolvem em alguma medida nas questões da vida política e social são agentes dessa realidade.
As igrejas, as diferentes igrejas, cada vez mais, aliás, na medida em que as igrejas se envolvem em política, os sindicatos, as instituições militares e assim por diante. Uma comparação pode ajudar a gente a entender o que é que leva alguém a fazer uma análise de conjuntura. Imaginem o capitão de um barco de pesca que, antes de zarpar, de ir para o alto mar com o seu barco, o que ele faz? Ele observa as condições do tempo, ele analisa a conjuntura meteorológica, analisa os ventos, se vai chover ou não vai chover. Ele analisa também as correntes marítimas, analisa tudo aquilo que pode influir na sua jornada. Os agentes da política fazem isso também, fazem isso o tempo todo. Existem 3 cuidados preliminares para quem faz análise de conjuntura. Em primeiro lugar, número 1, utilizar fontes de informação confiáveis. Nós vivemos na era das fake news, na era da pós-verdade. O que é pós-verdade? Pós-verdade é uma ideia cínica. É a ideia de que a verdade não importa. A ideia de que a aparência da verdade é mais importante do que a própria verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as mentiras, com as meias-verdades, com todo tipo de manipulação que é feita por quem relata os acontecimentos. A gente deve considerar também o fato de que nenhum meio de informação, mesmo aqueles com a maior qualidade, nenhum meio de informação está situado acima dos interesses em conflito. Não existe mídia neutra, não existe mídia imparcial. O jornal, a emissora de televisão, o meio de comunicação que se apresenta como imparcial, como neutro, como puramente objetivo, está falseando a verdade. Isso não existe. Todos os meios de comunicação têm interesses envolvidos nos assuntos importantes. E o máximo que a gente pode pedir de uma publicação, de um site, de um órgão jornalístico, é uma certa dose de honestidade. Neutralidade, jamais. Segundo ponto, para a gente fazer uma boa análise de conjuntura, a gente precisa cultivar, em relação aos atores, uma atitude que eu chamo de saudável desconfiança. Nunca devemos acreditar literalmente no que dizem os governantes, os líderes políticos em geral. Em política não existe transparência. Os atores da política, eles geralmente dissimulam os seus verdadeiros objetivos, as suas intenções. Isso faz parte da política. É preciso a gente entender que existe uma ética própria da política. Tem 2 autores clássicos que escreveram sobre isso. Maquiavel, no século XVI, e mais recentemente o alemão Max Weber. Existe um famoso texto chamado A Política como Vocação. Esse texto ele costuma ser estudado aqui na UFABC, numa disciplina chamada Estado e Dinâmica
social, quando se apresentam os clássicos do pensamento político, Max Weber, Émile Durkheim e Karl Marx. Tanto Maquiavel quanto Max Weber, eles estão nos dizendo que a ética dos políticos é uma ética diferente da ética das pessoas no plano da vida privada. O político não é avaliado pelas suas boas intenções, pelo seu bom caráter, pela sua sinceridade. O político é avaliado pelo resultado das suas ações. Ou seja, em política não existe medalha de bom comportamento. O caso de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi eleito pelos britânicos para ganhar a guerra. Ele não foi eleito para ser um bom amigo dos cidadãos britânicos. Os atores da política, então, eles costumam dissimular, em alguma medida, os seus verdadeiros objetivos. Imagina, se nós mesmos, cidadãos comuns, que não somos candidatos a nenhum cargo público, se nem mesmo nós dizemos o tempo todo aquilo que nós pensamos, imaginem os políticos. Se os atores da política dissessem sempre o que eles estão pensando, se eles deixassem transparentes as suas intenções, as suas ideias, os interesses que eles representam, se eles fizessem isso, eles, é claro, perderiam votos. Eles teriam dificuldade em conquistar aliados e eles teriam menos eficácia nas suas ações. Eles certamente não atingiriam os objetivos pretendidos. No texto do Valério Arcari, que eu compartilhei na nossa plataforma Moodle, um dos textos de referência para essa aula, tem uma frase do Valério Arcari sobre a desconfiança saudável que nós devemos ter em relação aos agentes da política. Escreve Valério Arcari: os porta-vozes dos donos da riqueza e do poder não confessam publicamente que estão a serviço de interesses privilegiados e minoritários. Eles dissimulam, blefam, mentem. Interessante o verbo blefar, né? O blefe ele está muito associado a um jogo de cartas que é o pôquer. O jogador de pôquer que não é capaz de disfarçar os seus pensamentos, os seus sentimentos durante o jogo, em relação ao jogo, ele certamente será um péssimo jogador de pôquer, perderá muito dinheiro se o jogo for a dinheiro. Então, o discurso dos agentes da política deve sempre ser analisado numa perspectiva crítica. Você lê a declaração de um político e deve dar sempre um desconto, deve ficar sempre com um pé atrás. Pergunta: será que o presidente Biden dos Estados Unidos, será que ele realmente acredita que a Rússia vai invadir a Ucrânia? Ou será que ele simplesmente quer difundir essa ideia porque sabe que isso vai prejudicar a imagem internacional da Rússia? Essa é a questão. Enfim, finalmente aqui um terceiro cuidado. Cuidado que nós devemos ter de elaborar análises objetivas.
O que isso significa? Análises objetivas. Significa que nós precisamos encarar o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. Por isso, a gente tem que reconhecer o peso dos fatores negativos. Negativos para nós. Para nós, porque nós também não somos neutros. Nós fazemos parte da realidade social. Nós somos seres humanos. Nós não estamos analisando, não somos biólogos num laboratório, analisando a realidade das formigas dentro de um formigueiro. Nós estamos dentro da sociedade analisando os conflitos políticos da nossa época, os conflitos políticos no mundo em que nós mesmos vivemos. Vou dar um exemplo. Não faz muito tempo, no final de 2020, quando a eleição nos Estados Unidos foi decidida entre o Donald Trump e o Joe Biden, o mundo inteiro olhou para lá, olhou para os Estados Unidos com olhos de torcedor, torcendo por algum daqueles dois candidatos. Eu torci pelo Biden e eu sei que aqui no Brasil também teve gente que torceu pelo Trump. Isso não me impediu de fazer a análise política daquela eleição. Mas esse é um fator que tem que ser levado em conta. Nós não somos neutros, nós somos seres sociais. Então nós também temos as nossas preferências, a nossa ideologia, os nossos interesses, interesses que nós achamos que são legítimos e interesses que muitas vezes estão presentes nos conflitos que nós analisamos. Então, a gente às vezes tem que fazer um esforço muito grande para manter a objetividade na nossa análise de conjuntura. A gente deve olhar o mundo como ele é, admitir a força do inimigo, a força do outro lado, aquele que é o lado oposto ao lado da nossa preferência. Para isso, é preciso tomar muito cuidado para que as nossas análises não sejam contaminadas pela nossa subjetividade. É preciso ter muito cuidado com o voluntarismo. Voluntarismo é aquilo que acontece quando a gente confunde os nossos próprios desejos com a realidade. Na história da humanidade, existem muitos e muitos casos em que o erro do voluntarismo ou do subjetivismo levou os atores a tomarem decisões catastróficas. Vou dar aqui um exemplo que eu acompanhei muito intensamente como jornalista da área de assuntos internacionais, que foi a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990. Naquele cenário, 1990, o governante do Iraque, ou o ditador Saddam Hussein, decidiu invadir e anexar um país vizinho, Kuwait, um pequeno país, muito frágil militarmente, riquíssimo em petróleo e aliado político, ou vassalo político dos Estados Unidos. Saddam Hussein achava que poderia fazer isso porque ele, historicamente, ao longo das décadas de 1970 e 1980, foi um país aliado da União Soviética, durante aquele longo conflito que foi o conflito da Guerra Fria.
né? Ele achou que as regras que valiam para a Guerra Fria, que Estados Unidos e União Soviética fariam de tudo para evitar um confronto direto, né, permitindo então certas ações de seus aliados, ele achava que aquelas regras que eram válidas durante a Guerra Fria se aplicariam também naquele contexto de 1990. Portanto, invadiu e ocupou o Kuwait, certo da impunidade. Para surpresa de Saddam Hussein, os Estados Unidos tiveram uma reação extremamente assertiva, mobilizaram uma coligação internacional militar, o apoio de vários outros países, né, entraram em cena, intervieram no Kuwait, esmagaram rapidamente as forças do Iraque, que, derrotadas, tiveram que voltar para o seu país. Dezenas de milhares de soldados iraquianos perderam a vida, né, durante essa curta guerra, a primeira guerra do Golfo. E, para a surpresa de Saddam Hussein, a União Soviética não se opôs quando as Nações Unidas apoiaram, legitimaram a intervenção militar dos Estados Unidos, e a União Soviética permaneceu completamente à parte, abandonou o seu até então aliado à sua própria sorte, para a decepção e surpresa de Saddam Hussein. O que aconteceu no fundo dessa decisão catastrófica que levou Saddam Hussein a uma tremenda derrota? Ele não foi capaz de analisar a conjuntura global em 1980, que era a conjuntura do final da Guerra Fria, era a conjuntura que, pouco tempo depois, levaria a própria União Soviética a se autodissolver, a deixar de existir. E, no caminho, evidentemente, os aliados, os até então aliados da União Soviética, foram deixados à sua própria sorte. Então, é preciso saber fazer uma boa análise de conjuntura, né, para não acontecer o que aconteceu com Saddam Hussein em 1990. Dito isso, nós temos a seguinte questão: por que se faz análise de conjuntura? São muitas as respostas, né? Essas respostas, muitas vezes, elas se sobrepõem, elas não se anulam, não se negam umas às outras. Por exemplo, se faz análise de conjuntura para se ter uma visão de conjunto do momento atual. Uma visão que vá além dos acontecimentos isolados. Uma visão panorâmica. A gente analisa a conjuntura porque a gente quer entender o sentido dos fatos. A gente não quer ficar preso àquela multiplicidade, àquela infinidade de acontecimentos aparentemente isolados uns dos outros, em que em si mesmos não fazem lá um grande sentido. Então, a gente analisa a conjuntura para separar, no meio do caos dos acontecimentos do dia a dia, aquilo que é realmente importante daquilo que é meramente circunstancial, daquilo que é descartável. Os acontecimentos, quando a gente olha para eles em si mesmos, de uma forma isolada, eles parecem caóticos, aleatórios. Sozinhos, os acontecimentos não dizem lá grande coisa. Para a gente entender o mundo, então, a gente deve ir além da mera constatação dos fatos. Mesmo os fatos mais importantes. A gente deve procurar organizar esses fatos dentro de uma visão coerente
da realidade política e social. Essa visão coerente da realidade política e social é a análise de conjuntura. Outro motivo que nos leva a fazer análise de conjuntura é a busca de identificar quais são os principais atores em uma situação de conflito. Nós estamos falando de política. Política significa conflito. Se todos concordassem uns com os outros, se todos tivessem os mesmos objetivos, os mesmos interesses, a mesma visão de mundo, não existiria política. Política existe porque, né, esses tópicos eles estão permanentemente em conflito. As divergências, né, fazem parte da vida social de uma forma permanente, por isso existe a política. Então, quando a gente fala dessas situações de conflito, a gente tem diante de nós, né, o desafio de saber não apenas quais são os principais atores dentro do conflito, mas também o desafio de perceber como opera cada um desses atores. Qual é a lógica da conduta de cada um dos agentes, de cada um dos atores da política? Quais são os objetivos que cada um desses atores persegue dentro daquele contexto político específico? Quais são os interesses que movem a ação de cada um daqueles atores? Outra motivação na análise de conjuntura, é importante falar também sobre isso, é uma motivação de ordem prática. Eu estou me referindo aqui àquela análise de conjuntura que é feita pelos próprios agentes do cenário político e social. Aqueles agentes aos quais eu me referi antes. Os governos, os partidos, as organizações não governamentais, né, os sindicatos, os movimentos sociais, os próprios órgãos de mídia, que também são agentes da realidade social, enfim, todos aqueles que vão tomar alguma decisão, que vão efetuar alguma ação dentro da cena política e social. Esses agentes, antes de tomarem uma decisão, eles precisam avaliar o cenário. Eles precisam saber quais são os fatores favoráveis à decisão que está sendo cogitada e quais são os fatores desfavoráveis. Imaginem um sindicato que está discutindo se vai ou não deflagrar uma greve de uma determinada categoria de trabalhadores. Esses líderes sindicais, eles precisam saber quais são as chances de que esse movimento seja bem sucedido. Para isso, eles têm que fazer uma boa análise de conjuntura. A análise de conjuntura também possibilita que os agentes da ação política identifiquem quais são os seus amigos e os seus inimigos dentro daquele cenário em que eles estão situados. Antes de se decidir por uma determinada ação, é preciso saber quem são os aliados com os quais nós podemos contar e quem são os inimigos que nós provavelmente teremos de enfrentar. E, por fim, né, é preciso, né, aqui assinalar, né, uma outra questão que leva à feitura da análise de conjuntura, que é o fato de que os agentes que atuam na esfera
pública, que atuam na esfera política e social. Esses agentes, eles analisam a conjuntura para que eles possam ter a sua própria interpretação da realidade. Quem está participando da vida política e não faz análise de conjuntura, como é que fica, né, na hora de avaliar os passos que tem que dar? Né? Quem não faz análise de conjuntura vai ter que comer da mão dos outros, ou seja, vai ter que pegar emprestada a análise de conjuntura que outros fizeram e que talvez não seja a análise de conjuntura que mais lhe convém. O ator político que se preza faz a sua própria análise de conjuntura para não ficar na dependência de visões elaboradas por analistas que estão a serviço de outros interesses, de interesses que não são necessariamente os mesmos que ele defende. É por isso que a análise de conjuntura não é apenas um exercício intelectual, mas muitas vezes é também uma reflexão de caráter prático. Uma reflexão de caráter prático que acontece quando a análise de conjuntura visa orientar a tomada de decisões. Eu paro por aqui. Na nossa próxima aula vídeo, nossa próxima aula assíncrona, eu vou falar sobre como se faz uma boa análise de conjuntura. E para a nossa próxima aula, que será na próxima quarta-feira, uma aula síncrona, gostaria de contar com a participação do maior número possível de vocês. Nessa aula, então, teremos oportunidade de resolver dúvidas, de fazer comentários, de aprofundar e desenvolver questões relacionadas com o que eu disse na aula de hoje, com os textos de referência que eu distribuí para vocês, que estão publicados no Moodle, e já começar a falar então sobre questões relacionadas com a pesquisa, o seminário que está sendo proposto para que vocês façam no decorrer do nosso período letivo. Ok? Paro por aqui, desejo um bom fim de semana para quem assistir essa aula no fim de semana, uma boa semana para todas e todos. Abraço para vocês.